Olá pessoal, fazia um tempinho que eu não vim aqui, né? E hoje eu resolvi fazer um vídeo a respeito do insight que eu tive, né? Esses tempos todos eu tenho estudado bastante, tenho me aprofundado no autoconhecimento, né? E eu sempre tive muita resistência quanto a assistir televisão, assistir filmes, né? Até por conta dos medos que eu tinha, era muito travada nos medos com relação à espiritualidade. Então tudo que remetia, por mais assim, de forma muito sutil que fosse a espiritualidade, aquilo me paralisava, eu já não conseguia assistir. Então eu nunca assisti X-Men, Matrix, nada desses filmes eu nunca consegui assistir. E hoje eu resolvi assistir o filme X-Men. Estava passando na TV e eu resolvi assistir. Não assisti ele por inteiro, mas o pouco que eu assisti me trouxe uma percepção da realidade muito grande. O salto que eu tive diante da visão de mundo que eu passei a ter foi assim, uma coisa que eu nunca imaginei que seria dessa forma. Eu nunca imaginei que através de um filme eu pudesse ter a percepção que eu tive hoje. A história, todo mundo acha que a maior parte das pessoas que não conhecem, né, pode existir, porque assim como eu não assistia, pode existir pessoas que não assistem, que tem esse certo bloqueio para assistir filmes, né? Então a história do filme a maioria conhece, mas alguns não. Fala sobre pessoas com superpoderes, né, como se fossem mutantes e tal. E aí é como a sociedade realmente vê as pessoas que são diferentes, as pessoas que têm uma espiritualidade mais desenvolvida. Elas são diferentes, são mutantes para eles, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi que eu nunca observei, né? O Charlie, que é o cara que manda em tudo lá, ele não tem pernas, né? De acordo com a psicanálise, o formato do corpo de uma pessoa diz muito sobre a personalidade dela, sobre os seus recursos, né? Sobre suas dificuldades, as suas dores também. Então, associando isso dentro da psicanálise, né, o Charlie não tem pernas figurativas, porque ele tem as pernas, porém, ele não as movimenta. Por um acidente, sei lá, alguma coisa aconteceu que eu não sei a história. Mas eu sei que ele anda de cadeira de roda, né? Então, ele precisa que as pessoas carreguem ele para todo lugar. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa dificuldade de mobilidade, né, que deveria colocar ele como um coitadinho, isso, aquilo, tudo mais, ele tem o maior poder de todos. Ele é quem manda no negócio todo lá, porque ele simplesmente tem o poder mental. Ele domina tudo através da mente dele. O que traz para dentro da metafísica esse poder mental, que a gente se liga muito no corpo, se liga muito aqui, nisso aqui, e esquece de trabalhar isso aqui, de se voltar para dentro, de analisar o que está passando aqui na nossa mente, né? De focar na nossa mente, de entender como ela funciona. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, realmente, como a psicanálise fala, pessoa que trabalha muito mental, ela tem maior dificuldade no dia a dia, na desenvoltura, ela inclusive tem as pernas mais finas e tal. Por quê? Porque é como se ela não tivesse força, o corpo não fosse a força dela realmente está na mente. Então são pessoas mais criativas, né? E assim por aí vai. O recurso dessa pessoa é ser a pessoa mais criativa. Uma dor dela é a dificuldade de aparecer, a dificuldade de mostrar para o mundo que existe, né? Ela tem muita criatividade, mas tem essa dificuldade. Isso é a psicanálise que fala, não é eu, né? Mas eu concordo. E aí eu falei, nossa, que interessante, né? Como que as coisas vão fazendo sentido. Tá, lá mais ou menos pelo meio do filme, já mais da metade do filme, não sei se estava na metade, porque eu não assisti o filme do começo, voltando a falar, não assisti o filme do começo, né? Assisti uma parte só. E nessa parte que eu assisti e tive essas percepções, esses insights. Então, o que acontece? A moça, eles vão para uma guerra, uma espécie de guerra, alguma coisa assim, e
E aí o bem contra o mal. E aí um dos rapazinhos que tá na escola ainda, né, que tá no meio dessa luta do bem contra o mal, ele fala assim, espera, pra aquela moça azul lá, acho que é Mística o nome dela. Então ele fala pra ela assim, espera. E como que a gente faz porque a gente não controla ainda nossos poderes? Como que a gente faz? E aí ela para, olha pra eles e fala assim, a gente não controla. E aí ela mostra pra eles que não tem necessidade de controlar, você tem que ir do jeito que você está. Né? Que eles tinham que ir para a luta como eles estavam, que eles não precisavam ser bons como eles queriam ser. Aí ela fala assim para ele, a gente não controla, a gente aceita. E quando ela falou isso, mexeu muito comigo, porque eu fico o tempo todo com essa minha percepção de que eu posso melhorar, de que eu tenho que controlar mais, de que eu tenho que entender mais, de que eu posso tem que ser mais perfeito para eu poder vir para cá falar para vocês. Que eu tenho que saber muito para poder aparecer, para poder falar para o mundo o que eu sei, né? E aí, quando eu falei isso mexeu comigo aqui dentro. Eu falei, caramba, é para mim isso aí, né? Eu precisava realmente assistir isso. Detalhe que, como eu não gosto de assistir filme, quando eu comecei a assistir, eu falei, vou perder meu tempo assistindo filme, vou estudar. E aí peguei o celular para estudar e falei, aí a televisão ligada, meu esposo estava assistindo, e eu falei, não, peraí, tem alguma coisa nesse filme que eu preciso, porque eu estava me chamando muita atenção para lá. Aí eu desliguei o celular e sentei no sofá para assistir. Era o que eu realmente precisava. Eu dei ouvido a essa voz aqui dentro e falava, para o que está fazendo e vai assistir. Se eu não tivesse dado ouvido a essa voz, eu não teria tido a percepção que eu tive hoje. Tá. Então, assim, se aceitar, né? Como ela falou, a gente não controla, a gente aceita. No momento que você aceita, você começa a ser aquele melhor que você tanto almeja ser. Foi essa a minha percepção. Então, se ouça. Não se cobre tanto. Não tente controlar as coisas. O que ela disse pra mim foi, não tenta controlar. Deixa fluir, solta. É o soltar, né? Quando você se aceita do jeito que você é e faz com o que você tem, você vai melhorando. É como dirigir. Você tira a carteira, vai lá, faz lá todo o protocolo, faz as aulas, mas você vai com medo pro trânsito. E à medida que você vai fazendo, você vai perdendo medo, você vai perdendo medo. Assim é isso aqui. Assim é o que eu tenho para falar, assim é a vida que você quer ter, a profissão que você quer exercer. Assim é tudo que você for fazer. No início, você não precisa controlar, você não precisa ser perfeito, você só precisa fazer. Essa é a mensagem que eu entendi, que ela queria dizer pra mim, né? Que o filme quis dizer pra mim, solta e faz o que tu consegue fazer e deixa fluir. E aí tá, vamos pro final do filme. No final do filme, eu olho lá e vejo eles na academia deles estudando e tudo, né? E a moça de azul, eu não sei se o nome dela é esse, que eu acredito que seja, acho que é Mística. Ela fala assim, esqueçam tudo que vocês aprenderam. Esqueçam o que seus pais lhe disseram. Vocês não são mais crianças, vocês são X-Men. Aquilo foi uma porrada na minha cara. Porque a gente fica querendo se prender ao que a gente tem de conhecimento, ao que a gente foi criado, aos nossos hábitos, aos nossos costumes. A gente se prende muito a isso. Não, mas eu sou assim, as pessoas me conhecem assim, eu nasci assim. Você aprendeu a ser assim como eu aprendi a ser quem eu sou. Né? E eu sempre fui reservada, como assim? Eu de repente eu vou ter que ser diferente disso. Mas dentro de você está gritando aquela vontade de ser diferente daquilo. E o que você está fazendo com isso? Você está lembrando o que os seus pais te disseram, o que a escola te disse, o que a tua comunidade te falou, o que a tua cultura diz que tem que ser, o que a sociedade impõe para você. Quando na verdade você só tem que esquecer.
Porque se você não esquecer, você não vai conseguir os seus recursos. Você não vai conseguir aquela profissão tão sonhada, você não vai conseguir aquela realização que você tem no coração de ter. Porque você está preso. Você mesmo, com a chave na mão, mantém o cadeado fechado. Está preso dentro de um sistema que você pode mudar a qualquer momento. E quando eu ouvi essa frase, eu falei, meu Deus, eu precisava ouvir isso hoje. Eu precisava disso aqui. Quantas pessoas precisam disso hoje? Então eu não quis elaborar nada, eu não quis estudar a respeito, eu não quis fazer nada. Como eu sempre faço, eu tenho um insight, eu vou lá estudar, estudo para poder fazer alguma coisa, para poder trazer alguma coisa, para poder fazer uma mentoria com alguém, isso vai servir para fulano, isso vai servir. Não, isso vai servir para muita gente. E eu não preciso limitar essas pessoas. Isso serve para fulano, para ciclano, isso não serve para ciclano, isso serve... Não, é a informação tem que chegar a quem tiver que chegar e do jeito que tiver que chegar. E eu não tenho que elaborar nada, eu não tenho que controlar nada, eu não tenho que dizer como tem que ser nada. Eu só tenho que chegar aqui e fazer o que eu vim fazer agora. Passar para vocês. Somente isso. Sem objetivo, sabe? Sem esperar nada, sem chegar e falar. É como eu falei, isso aqui, isso que eu faço, é uma forma de eu saber o quanto eu estou evoluindo da minha percepção de mundo, da minha visão de mundo. Porque volta e meia eu venho ler, quando eu escrevo, aliás, aqui eu não escrevo, eu só passo os vídeos, mas eu escrevo, antes de eu falar com vocês, muitas vezes eu escrevo lá e às vezes nem chego a passar para cá. Mas hoje eu falei, depois disso aqui, se eu ainda fizer o que eu sempre faço, de que valeu essas horas na frente da TV? Essas horas muito bem aproveitadas, por sinal. E aí, a última cena do filme, né? Quando eles estão, um oficial lá, não sei se é oficial, sei que era alguém, eu não prestei nem atenção quem é, só me liguei no que ele falou. Deus ouviu, fala da notícia, né, da destruição da cidade e tal, isso aqui. E aí fala, o senhorzinho fala lá, Deus ouviu as nossas preces. E aí veio aquela porrada de novo, sabe? Quando a gente interpreta algo, né, que na nossa percepção algo é negativo, né, a gente classifica aquilo como negativo. Então, assim, eles não tinham noção do que o pior podia ter acontecido. E que do lado de lá existia aqueles mutantes, né, aquelas pessoas diferentes, aquelas pessoas que eles consideravam aberração, isso, aquilo, que é o que a sociedade impõe. Eles não consideravam a luta deles para que o menor impacto possível fosse sofrido para todos eles. Assim como quando a gente classifica algo negativo, um evento que aconteceu, bateu o carro, ou isso, ou aquilo, sabe? Uma destruição, ou alguém foi embora, eu perdi isso, eu perdi aquilo, perdi o namorado, perdi o marido, perdi uma amiga, perdi o emprego, ou sei lá o que mais que você considere como um aperto, né? Quando você classifica isso, quando eu classifico isso, eu não tenho noção da luta espiritual do lado de lá. Eu não tenho noção dos impactos que poderiam ser muito maiores na minha vida. E o que eu entendi com isso? O que eu aprendi com isso? Que não importa o que aconteça, sempre vai ser o menor impacto que eu poderia causar na minha vida. Portanto, eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus.
aqui dentro de mim tem uma... Eu não consigo nem classificar o que eu tô sentindo, essa emoção que eu tô sentindo, sabe? Do que é você ter percepção dessa realidade que estava na tua cara e tu não conseguia ver. Porque falar é muito fácil, agora fazer sentido, como está fazendo sentido aqui dentro de mim, porque palavras não trazem sentido. Então falar, você tem que ser grato por tudo que te aconteça, é fácil falar, mas ter essa convicção de que realmente a gratidão é pelo que o que não aconteceu, o que o pior não aconteceu. Que esse pior que tu vê hoje, ele é minúsculo diante do que poderia ter acontecido contigo. Então é esse o que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Quero agradecer por vocês estarem aqui comigo. E se você gostou, se você curtiu esse vídeo, compartilhe com as pessoas que tu acha que precisam ouvir isso aqui. Ou não julga quem tu acha que precisa. Simplesmente compartilha. Envia nos teus grupos, envia para as pessoas, para elas saberem como elas podem olhar a vida de hoje em diante. Né? E faz isso com os vídeos que você gosta por aí. Aquilo que faz sentido para ti, aquilo que muda a tua história. Que às vezes tu sabe que para outra pessoa vai fazer bem para ela, mas tu fala assim, mas ela não vai gostar, ou a religião, ou os pais, ou a forma como foi criada. Se as pessoas souberem que eu assisto isso, ou aquilo, pega os cadeados e abre. Não entrega a tua vida na mão de ninguém, não entrega teus recursos na mão de ninguém. Deixa fluir, não tenta controlar. Se liberta. Tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas que me trouxe uma percepção assim e uma liberdade muito grande. Ela fala assim: todos os dias eu espremo para fora de mim o escravo. Não, todos os dias eu espremo o escravo que habita em mim. É mais ou menos assim. Todos os dias eu espremo, gota a gota, o escravo que habita em mim. E quando eu ouvi essa frase, eu falei, é isso que eu tenho que fazer. Todos os dias, gota a gota. Eu estou ganhando a minha liberdade. E é isso que eu desejo para você também. A sua liberdade. Um beijo no coração.